salve devoto! No oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que faltava para o seu veículo. A proteção para SUV sai a partir de R$80, carros a partir de R$69 e motos a partir de R$49. Furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidas, você tem na Carvisa. Desembola! Precisou de grana? Eu desembolo para você. Parcelamos até de 12 a 18 vezes, tá? O link está na descrição. Precisou de dinheiro em qualquer lugar do Brasil? Cai na hora. Limpa Nome S.A. Tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte ter o bom crédito que você tanto merece. Por apenas R$599 nós resolvemos tudo pra você. Pode procurar o Geraldo. É, meu amigo, um brinde a você, um brinde a Bruxos, a cerveja puro malte do torcedor alvinegro. Afinal de contas, uma cerveja 100% puro malte, 4,3 apenas de volume de álcool e o melhor dela, tá? Uma delícia, assinada pelo Ronaldinho Gaúcho. Mas lembre, só para maior de 18 anos e beba sempre com moderação. Bora falar de Galo, bora começar nossa resenha e bora começar falando de Hulk e das homenagens que o homem recebeu ontem. Hulk dando entrevista a Eduardo Guerra no oferecimento da Papibet falou pra gente. Queria que você falasse um pouco sobre as homenagens que o Galo prestou a você na segunda-feira com a sua família aqui, os vídeos que você recebeu e hoje também antes da partida começar. Cara, como eu sempre falo, né, não vou ter palavras para descrever tamanha gratidão que eu tenho por esse clube, por essa massa que me recebeu tão bem. O máximo que o mínimo que eu posso fazer é retribuir, honrando essa camisa, tentando ao máximo levar alegria para eles. Queria ter saído com a vitória hoje, para a noite ser perfeita, com as homenagens, com o gol, com a vitória seria perfeita, mas infelizmente não é como a gente quer, como Deus quer, mas assim, o mais importante é que tá todo mundo bem, todo mundo inteiro e agora já pensar no próximo jogo e voltar a ganhar novamente. Homenagens lindas, feito pro maior jogador da história do Atlético, são 502 gols que o homem tem, né? Então, na minha opinião, já deixa muito claro como o trabalho dele é bem elaborado, como o trabalho dele é bem feito, como o trabalho dele é bem executado, né, cara? Eu fico muito feliz de ter o Hulk como atleticano, que o cara já é, né, gente? O cara já é. E ontem surgiu uma fake news, a gente já desmentiu ela tanto aqui quanto no Instagram sobre o nome do Hulk, né? Falando que ele ia pro Grêmio. Gente, não tem a menor possibilidade, né? O contrato do Hulk vai até 2027, o Hulk tem uma vigência aqui com a gente. Nós não vamos abrir mão dela, né? Obviamente, para ir pro cara pro Grêmio, né? Grêmio esse que tá uma porcaria. Bom, Igor Gomes, momentos e posições diferentes. Ele relata como tá sendo jogar e com o Sampaoli de formas diferentes. Ontem foi de volante. Você hoje de novo numa posição meio diferente, né? Jogando ali ao lado do Alexander, de volante. Como é que tem sido para você essa adaptação? Você é um jogador mais meia, mais ofensivo, pisa mais na área. Como é que tem sido isso para você? Isso tem sido treinado muito ou é numa situação circunstancial que o Sampaoli chama você e coloca para jogar? Na verdade, eles conversaram comigo, falaram que eles querem me tornar um jogador que vai jogar nas 3 alturas do meio campo. E eu abracei, acho uma ideia top. Eu, como falei, eu sinto que eu tenho facilidade de entendimento do jogo, gosto de analisar esses tipos de coisa e me sinto muito bem. Já joguei várias vezes de camisa 8, hoje joguei também, eu e o Alexander, numa função muito parecida. E, bom, acho que foi uma conexão muito boa, não só com ele, mas quando eu jogo com o Fausto, com o Alan Franco, ou até os jogadores que jogam quando eu não tô. Eu acho que tem sido muito importante esse repertório de coisas, está sendo de extrema importância para nós meio-campistas, que está deixando nós jogadores mais completos e entendendo mais as fases do jogo. Ô Igor, como que esse empate reflete nessa reta final de preparação para a final da Sul-Americana? Em questão da Sul-Americana, reflete um sinalzinho de atenção. Acho que, como eu falei, cometemos pequenos erros em alguns períodos do jogo. Não quer dizer que o jogo foi ruim, mas esses pequenos erros nos custaram 2 pontos. E numa final Sul-Americana não tem outro jogo. Você cometeu esses erros, provavelmente você perde a final. Então, olhar o jogo de maneira muito mais profunda, analisar o que de fato aconteceu para não voltar a acontecer esses pequenos erros. Bom, gente, acho que fica meio claro, né, para todos nós que o Atlético falta peças, né, e não é à toa que o Igor Gomes está fazendo multifunções dentro de campo, porque não
tem os jogadores para fazer aquela função de forma que o jogador que joga naquela posição, que faz aquela posição, que executa aquela posição, que sempre está fazendo aqueles movimentos. Essa é a grande realidade, né? O Igor Gomes, ele vem se entregando, ele vem batalhando, ele vem lutando, ele vem tentando, ele vem sempre se mostrando o mais eficiente possível. Mas nem sempre vai dar, cara. Nem sempre vai dar. Essa é a grande realidade. Bom, Everson também falou com a equipe do Hoje Tem Galo. Vamos ver o que o Everson disse aí logo depois da partida. Fazer o segundo gol, depois fica um jogo um pouco mais amarrado. Aí no final ali a gente dá a possibilidade deles contra-atacarem, eles tinham duas grandes forças, que era contra-ataque, que a gente conseguiu travar muito bem os 90 minutos de jogos, e a bola aérea. A gente num contra-ataque acabou ele sendo feliz ali fazendo gol. Então, creio que o lance do pênalti acabou interferindo, porque a gente estava num bom momento, 3-1, mas um pênalti duvidoso acabou colocando a equipe do Fortaleza no jogo, e depois a gente acabou se defendendo mal e tomando o terceiro gol de empate. Everson, pela sua experiência, tirando essa parte que realmente influencia, o que fica de lição para essa sequência desse 3-1, um jogo a menos, e no final, um ponto só, 3-3? Sim, fica a lição, a gente saber se defender um pouco melhor. Hoje a gente acabou se defendendo mal, principalmente ali nos minutos finais do jogo, onde eles tiveram condição de levar, conseguir cruzar, 2 jogadores quase finalizaram, e o Davidson até meio que sem querer consegue fazer o gol e me pegando no contrapé. Então, com certeza servir de lição esse jogo, principalmente os últimos minutos. Servir de lição esses 3 gols que a gente tomou, para que a gente possa não tomar mais 3 gols. Isso é uma equipe sólida que a gente vem sendo durante o campeonato, durante o ano, e ajudar a equipe defensivamente não tomando gol. A equipe está fazendo mais gols agora. A gente passou jogos tomando 0 gols, a gente fez um gol. Nos últimos jogos a gente acabou tomando 5 gols e fizemos 4, 5, 6, 7. Fizemos 7, né? Tô rápido de matemática. Fizemos 7 gols, então essa é a equipe que faz bastante gols e toma um pouco os gols, então serve de lição para que a gente entre mais concentrado. Com certeza vamos entrar mais concentrado nos próximos jogos e a gente possa defender melhor a equipe adversária e conquistar os gols, que a gente conquista as vitórias e, consequentemente, um título aí no dia 22. Isso aí, né? Mais atenção mesmo. Acho que o Atlético tem uma equipe equilibrada, uma equipe boa, titular, mas ela se desconecta rápido, ela perde a percepção de jogo assim, ó. Então nós temos que ter mais entendimento nesses momentos, né? Falta mais malandragem, se você avaliar. Na minha opinião, falta mais malandragem em diversos momentos. Bom, Sampaoli, impacto da ausência do Alan Franco. Ele foi questionado sobre isso, o tanto que o Alan Franco faz falta nesse time. Vamos colocar aqui a entrevista legendada. Vamos lá. Sobre os volantes, hoje você escolheu o Alexander e o Igor Gomes, não tinha o Alan Franco. E aí, depois que o Fausto Vera entra no jogo, quero te perguntar o tamanho do impacto do time sem o Alan Franco, que faz uma função diferente desses 3 jogadores para o Galo. Son diferentes características. Alan es un volante versátil, que puede jugar de quinto y defender afuera, defender adentro. Tiene mucha recuperación. Estos 2 jugadores que jugaron hoy son 2 jugadores de juego y de control desde el balón, pero yo pienso que Fortaleza es un gran equipo de transición. Hoy no creo que no tuvieron tantas transiciones debido a un problema de la mitad de la cancha. Creo que el problema estuvo solamente relacionado en distracciones dentro del área nuestra. Creo que hicieron un buen partido Igor y Alexander para mí. Como casi todo team individualmente tuvo un buen partido. Pero bueno, cosas puntuales terminaron oscureciendo algo que hubiera sido una gran noche. Concordo com ele, eu acho que foram coisas pontuais que não vingaram da melhor maneira possível, principalmente com a entrada dos reservas no segundo tempo, que deixa muito claro, né? O time do Sampaoli tem um time bom, o Atlético desde 2023 é assim, tem um time titular bom e um time reserva ruim. 23 foi assim, 24 foi assim, 25 também vai ser assim. Então, a grande realidade é que o Alan Franco ele faz falta, sim, mas o Alexandre e o Igor Gomes jogaram bem. O Igor Gomes errou muito passe.
né? Mas é o cara que tenta mais, ele agride mais. O Alan Franco não agride tanto igual o Igor Gomes, não tenta tanto. Então, em muitas oportunidades, você não vai ver. Ontem você viu o Igor Gomes dando passes interessantíssimos, boas jogadas, enquanto o Alan Franco nada. Então, isso daí tem que ser pontuado também, eu acho importante. Bom, foi questionado também ao Sampaoli a questão da escalação do Rony. Mas antes de eu falar disso, deixa eu te dar um recado. Tô indo pro Paraguai, você sabe disso, né? Mas tá faltando aí algumas coisas, principalmente na grana do Uber, rapaz, pra gente matar isso. E tá aí a nossa chave Pix, o DDD é 31 9917 4232. Faz essa doação, colabora, qualquer valor é importante. R$1, teve gente que já doou 200, 300, qualquer valor ajuda. Então faça o seu Pix aí pra gente conseguir realizar essa viagem pro Paraguai com tranquilidade. Tá quase tudo sendo quitadinho aqui no caderno. Me dá essa moral, me dá essa força, tamo junto. Bom, continuando aqui, vamos então agora passar a entrevista dele falando sobre o Rony, né? E como ele escalou o Rony, a maneira que ele escalou o Rony, o que ele entendeu que seria bom do Rony. Bueno, yo creo que hizo un buen partido. Venía a hacer 2 goles en Recife y lo hizo bien hoy. Y pensamos que en la entrada de Scarpa nos iba a dar más control de juego que verticalidad. Un tema de perfil, de características nada más. Yo creo que hizo un buen juego Ronnie, ayudó defensivamente y bueno, yo creo que, ya vuelvo a repetir, uno puede analizar individualmente decisiones, pero es muy difícil analizar el resultado de un partido que el rival ni siquiera te incomodó y termina llevándose un punto de acá. O Rony ontem fez uma função tática muito interessante, né, gente? Vamos falar a verdade. A função tática ontem do Rony foi, assim, espetacular. Ele jogou de ponta direita, mas ele marcava lá atrás, ajudava na recomposição. Ontem deu passe pra gol. Então, assim, cara, a verdade, eu vou até passar isso no vídeo de mais tarde. O Rony, cara, ele teve uma subida gigantesca com o Sampaoli, tá? É um dos caras que mais dá assistência, é um dos caras que mais aparece pro jogo. Na hora do almoço eu vou mostrar os números do Rony, que vocês vão achar bem interessante. Bom, no oferecimento do Instituto Céspedes, Calvície tem solução, tá? E a solução é transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo, rap careca show. E, gente, nenhum desses apelidos mais me pertence. Hoje aí, ó, tô tranquilo aí com o meu transplante capilar, garanta a qualidade pra vocês. Eu sou o cara que fez e olha aí, gente, nenhuma entrada, vale muito a pena, o link tá na descrição, pode confiar. Não esquece da Tico Pneus, porque na hora de você trocar o seu pneu, você tem que trocar com a gente. Aqui é troca de qualidade e preço justo, tá? O link está na descrição desse vídeo. E detalhe importante, aqui na Tico Pneus você vai ter 13% de desconto na compra de um pneu importado ao nacional. Rep, nos outros serviços, na Tico Pneu também dá desconto? Dá, meu amigo. Por isso que a Tico Pneus é a melhor do mercado. Unidade Lourdes e unidade Pampulha. Papibet, aqui é mais emoção a cada jogada. Afinal de contas, na Papibet, você sempre vai brincar e se divertir. E, gente, hoje tem jogos interessantes, tá? Para que você possa brincar, principalmente aí por conta como é que fala? Dos jogos amistosos. Olha o tanto de jogo que você tem para brincar na Papibet. Você tem aí Finlândia versus Malta, Croácia versus Ilhas Faroes, Gibraltar versus Montenegro, Luxemburgo versus Alemanha, Eslováquia versus Irlanda do Norte, e fora o campeonato argentino, né, gente? Que você tem a Lanús contra Tucumán, San Martino contra Aldosivi, Godoy Cruz Desportivo Riestra, entre outros jogos. Então vem brincar com a gente, vem se divertir na casa mais confiável do Brasil. Mas lembre, TC se aplica só para maior de 18 anos e aqui, ó, é jogo responsável. Bom, vamos falar agora do ai, que isso, eles estão descontrolados, os argentinos estão com medo, hein? Atenção, Lanús, Atlético Mineiro é assustador. Cara, e são vários e vários posts do Olé e dos próprios torcedores do Lanús falando, né, desse momento atleticano e como o Atlético está bem. E a grande realidade, gente, é o Atlético, ele é mais time que o Lanús. Isso aí sem sombra de dúvida, aquela coisa toda, né? E a grande realidade é que nós temos que ter atenção numa coisa. Primeiro, soberba. Não temos que ter soberba
Afinal de contas, nós temos um time médio. Eu já cansei de falar isso, falei isso no vídeo de ontem de manhã pra vocês. O time do Atlético, ele é médio. Não adianta você aqui querer dizer, falar, brigar, criar uma situação de que o Atlético é um time, o time a ser batido. Não. Nós entramos no mesmo nível que o Lanús, tá? E a grande realidade é que quando a gente vai analisar esse jogo, é um jogo de uma partida só. Num dia que, o fulano tá iluminado, ele pode resolver uma partida. O ciclano tá iluminado, ele pode resolver uma partida. Mas, peraí, você tá falando que o Lanús é mais time que o Atlético? Não. Se você olhar talento, qualidade, o nosso time é melhor do que o dos caras. Só que o time dos caras vem pra poder ganhar e pra ir pra Libertadores. É ter um título que eles não têm. É o apelido que eles gostam de falar, que eles são o maior time de bairro do mundo. Então assim, cara, nós temos que ter consciência de que vamos pegar um adversário difícil, mas que eles lá estão com medo, estão, viu, os torcedores deles. E outra coisa, tomem cuidado, vocês que estão comprando ingressos na torcida do Lanús, ó. Gente, sério que essas pessoas realmente acham que isso é pelo menos uma boa isca, uma boa ideia, né? Porque o torcedor do Atlético tá comprando lá no setor do Lanús. Gente, tomem muito cuidado, porque argentino não é brinquedo, não. Os caras são maldosos, tá? Os caras são ruins de coração. Bom, vamos falar agora sobre o Sampaoli, que ele falou sobre a questão do Scarpa. E será que o Scarpa rodou no elenco atleticano? Não só o Sampaoli, como tem jornalistas comentando sobre isso. Vamos ouvir. Boa noite, Thiago, do canal Thiago de Araújo. Eu queria perguntar sobre um jogador em específico, o Scarpa. Ele vem sendo aproveitado por você em um dos tempos e ora ele entra como titular e ora ele entra no segundo tempo. É uma decisão técnica, a não continuidade nos 90 minutos desse jogador, ou uma decisão física? Obrigado. No, técnica, táctica, una decisión táctica. Cuando es una decisión de característica, de poner a alguien profundo por la derecha cuando juegue Hulk por dentro, y son decisiones totalmente futbolísticas. O Sampaoli deixou claro, conforme a gente pôde ouvir, que é uma decisão tática. E o pessoal da 98 comenta sobre isso, e aí eu vou te dar o meu parecer final de tudo que eu tô enxergando. Vamos lá. Desse time de São Paulo, e repito, hein? Final, Rony e Igor Gomes, Everson e mais 8. O resto vocês se virem e briguem. A semana que vem a gente briga por isso. Eu acho que vai ser difícil pra escalar esse time da final. Você acha? Acho. Senhor Scarpa... o Senhor Scarpa é banco. O Scarpa... Scarpa é banco. São Paulo, o Scarpa tá sem prestígio. Não é, cara? Com o Sampa. Meu Deus do céu. É porque o problema também pela a forma como tem jogado ali, a função tática combina, casa muito pouco com o Scarpa, né? Mas casava bem, 2 meses atrás, olha que loucura. Melhor jogador do Atlético na temporada e tal. Cadê? Mas o time foi mudando a forma de jogar, né? A função que fez o Rony, por exemplo, ontem pro Scarpa, ela é quase que impossível, né? Extremamente desgastante. Você defender como lateral e se atacar como um ponta, e outra, você ficar esperando a bola lá na ponta e tudo mais, o Scarpa é um jogador mais participar, mais associativo, enfim. Eu acho que o Scarpa vai funcionar melhor por dentro. Só que aí você tem o Bernard que tá jogando muito bem. Que tá num momento talvez até melhor mesmo do que o Scarpa. Então, assim, ficou difícil para ele mesmo, ficou mais estreito. Menos lugar para ele jogar, né? Ele não faz, por exemplo, o que faz o Alan Franco, para ser um lateral ou um volante. Então, ficou de fato mais difícil de encaixar mesmo. Alan Franco, bom jogador. Senti a falta do Alan Só adiantando, ó, desses 5, Hulk, Rony, Bernard, Scarpa e Dudu, para mim só jogam 3 na final do Sul-Americano. Não tenho dúvidas. Muito provável que só joguem 3. Talvez 4. Eu acho difícil. Eu acho que começam 3, tá? Acho que começam 3. Pensando no todo ali, um jogo só. Exato, o estilo do Sampaoli ali um pouco diferente de agora. Olá, cara, que esse assunto é muito legal, eu trouxe algumas opiniões para vocês ouvirem, que eu acho que é legal a gente colocar isso. E aí eu vou para essa ideia do se o Scarpa rodou ou não, como é que tá isso. Cara, o que você tem que entender e imaginar é o seguinte, velho. O Scarpa, ele é um jogador, igual disse bem o Gris, mais associativo, mais de passe e de qualidade de passe. Mas uma coisa que eu reparei no Scarpa é que o vigor físico que ele tava tendo, ele já não tem mais. Vocês lembram da temporada passada? O Scarpa foi um dos principais jogadores, mas quando chegou ali para outubro, novembro, o Scarpa começa a cair de nível. Vocês lembram disso? O time inteiro caiu, mas o Scarpa também caiu.
O Scarpa essa temporada, quando você vai lá no SofaScore, eu convido a vocês a irem, em vez de ficar toda hora mostrando aqui o óbvio, que eu já mostrei centenas de vezes, o Scarpa, em todos os meses ele é nota verdinha. Todos os meses ele é nota verdinha pra cima, de 7.2, 7.3, 7.5. Ele sempre tá regulando ali. Isso é raro, tá? Pô, o bom é 8. O 8 é quando o jogador joga muito. Pra você ter ideia, o Daverson com 3 gols ontem chegou no 9, não conseguiu chegar no 10. Entendeu? Então ali é uma nota que reduz bem a concepção. Então o que acontece, cara? Mediante esse cenário, o Scarpa fisicamente ele não entrega o que o Rony fisicamente entrega. O time do Atlético não é um time repleto de caras diferenciados demais. Ontem, por exemplo, o Dudu não conseguiu dar os seus dribles. Ontem o Dudu errou todos os dribles. E o Bernard ontem não fez uma boa partida. Foi um dos poucos ontem que, na minha opinião, não fez uma boa partida. Então o Atlético ele precisa e necessita de um cara físico igual o Rony. Quando eles falam assim, desses 5 só jogam 3, eu concordo. Todo mundo bem fisicamente. O time do Atlético é Everson no gol, Saravia, na minha opinião, deveria ser Vitor Hugo e Tressoldi. Não deveria ser Alonso, mas vai acabar sendo Tressoldi, Vitor Hugo e Alonso, mas na minha opinião Alonso não deveria ser titular nunca. Arana, e aí vai vir Rony, Alan Franco e Alexander, Bernard, Dudu e Hulk. Igor Gomes vai ser reserva, Scarpa vai ser reserva, vão ser todos opções. Então eu tenho pra mim que realmente o Scarpa rodou, né? Pra usar o termo que eu coloquei na capa, sim. O Scarpa rodou e não vai ter essa titularidade, ele não vai conseguir atingir ela. Bom, ontem eu fiz um vídeo pra vocês, mas ele deu uma flopada, porque com esse negócio de Black Friday, né, meu amigo, fica difícil. É mais difícil trabalhar com Black Friday, que fica indicando outros canais que não são do nosso nicho de esporte. E aí, o que acontece, cara? Muita gente me questionou e que não entendeu, porque eu tava no meio da arena, aquela barulheira, vou explicar agora. O Sampaoli, ele quer jogador para 5 posições. E ele pediu 5 titulares para 5 posições diferentes, sendo elas zaga, volância, meio-campo, ponta e centroavante. Ele quer 5 nomes. E ele entende que esses 5 nomes vão subir muita qualidade, vão criar disputas de alto nível e nós vamos ter um banco de excelente nível. Então o Sampaoli, ele já pediu à diretoria 5 nomes, mas pedindo 5 nomes, isso significa que nós vamos ter 5 saídas, que nós vamos ter 5 caras fora? Também não. E eu vou te explicar o porquê. Porque é o seguinte, cara, muito desses moleques que vocês estão vendo aí são meninos atacantes do Atlético que estão da base, que não vão ter muitas oportunidades com o Sampaoli. Cadu, Caio Maia, Isaac, são 3 nomes, por exemplo, e ali você já cobriu 2 posições. E outros jogadores o Atlético gostaria de negociar. Então isso não quer dizer necessariamente que jogadores principais vão sair, e sim que jogadores mais subjogadores, que não são sub de qualidade, porque eu tô querendo dizer assim, jogadores mais escondidos, jogadores que estão ali mais terciários e tal, enfim. Então sim, Sampaoli pediu e sim, o Atlético já tá atrás. Bom, vamos falar de Leonardo no Atlético. Ontem começou a circular, até mesmo por conta de um vídeo do Betinho, do meu amigo Betinho do Fala Galo. Eu vou passar o áudio dele aqui para vocês escutarem, e aí vocês vão tirar suas conclusões, mas eu tenho uma opinião diferente do que muito tá se especulando. Vamos lá, primeiro vamos escutar o Betinho. Pera aí que já tá indo, tá? Tô atualizando aqui. Fala Galo, muita gente me pediu, me procurou e me perguntou se havia uma possibilidade do Leonardo, que foi do Milan, do PSG, mas principalmente foi tetracampeão com a seleção brasileira e que tem um histórico já de gerente, de gestor, de CEO, se ele poderia vir para o Atlético, e muita gente atleticana gostaria de ter o perfil do Leonardo aqui no Galo. E aí hoje a gente foi fazer o quê? Foi atrás. E em 2024, a gente conversou com o Léo, ele foi extremamente solícito, educado conosco e também contundente. Não me ligaram, não tem nada, seria um prazer, a camisa do Atlético é muito grande, mas não tem nada, não me ligaram. Dessa vez fui atrás e o Leonardo, educadamente, só por educação mesmo, ele falou assim, dessa vez não posso te falar nada. Então a dúvida, no caso, vai ficar com a gente. Mas brotou em mim, a hora que ele falou, não vou falar nada, e foi educado, respeitoso e despediu de mim. Uma dúvida, será que o Leonardo poderia ser o CEO do Atlético que vai chegar aqui em dezembro?
Cara, vamos lá, eu vou dar uma opinião sobre isso. Pintou a dúvida, porque realmente o Betinho é um cara muito sério, não brinca com informação, vai atrás, copla junto mesmo e tal. Cara, eu vou chamar a sua atenção o seguinte. Nós temos Paulo Brax e Vitor aqui. O Paulo Brax, ele veio e fez uma reformulação na categoria de base que tá sendo on pra caramba, né? A verdade é que a categoria de base do Atlético deu uma melhorada boa. Deixa eu só até ver uma coisa aqui, ó. Aí. Deu uma melhorada boa, né? Ontem, por exemplo, nós empatamos, até tava conferindo isso com o Sport de 1-1, né? Na Copinha. E lembrando que o Sub-20 do Atlético mandou todo mundo embora, houve uma reformulação completa, enfim, o Sub-17 campeão e tal. Mas no time principal não se vê muito, mas a grande realidade também é que o Paulo Brax nunca teve dinheiro pra chegar e falar, vou gastar tantos milhões, tudo que ele fez foi sem R$1. Então o que acontece, cara? A não ser o Alexander. Nesse caso, eu tô acreditando que o Leonardo não vem e eu vou te explicar o porquê. O Atlético demitiu o Bruno Musi, que era o CEO do Atlético, numa questão financeira. Era um cara que lidava com bancos, era um cara que lidava com construção de área NMRV, lidava com patrocinadores para trazer patrocinadores. O Leonardo, ele tem uma experiência na direção de futebol. Então, o que eu posso, no mínimo, pensar é o seguinte, não vai ser o Leonardo, porque você precisa preencher uma vaga de um especialista de mercado financeiro, de grandes negociações, de marketing, que tem uma outra pegada, um administrador de empresas, vamos assim dizer. É isso que o Galo tá buscando, por isso que o Leonardo não se encaixa nesse perfil, na minha opinião. A não ser que o Rafael Menin vire o CEO do Atlético e ele escolha 2 co-chefes CEO. Um administrativo, que ele vai contratar, e ele mande o Paulo Brax embora, que tá nesse cargo, e coloque o Leonardo ali. Aí poderia ser. Coisa que eu também não sei se vai ser. Porque querendo ou não, volto a dizer, houve essa mudança do Bruno Musi por vontade própria. Então, a busca eu não imagino que seja por esse caminho. Mas bom, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, ver o que acontece. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. Tamo junto, meu. Muito obrigado e fiquem com Deus. Valeu!